Meu amigo, o Supremo Tribunal Federal julgou, agora no dia 13 de novembro, julgou inconstitucional o parcelamento dos precatórios. E esta notícia é muito boa. Saiu aqui no site do Migalhas, dá uma olhadinha. STF invalida previsão de pagamento de precatórios em até 10 anos. Julgamento foi suspenso para modulação de efeitos veiculado em propostas de ministros. Dá uma olhadinha aí, ó. Saiu no dia 13 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de novembro, terça-feira. Por isso saiu o julgamento na segunda-feira. E esta decisão é excelente. Eu quero te mostrar nesse vídeo por que a decisão é tão importante. E nós já vamos dar uma olhadinha como votou cada ministro. Mas antes, meu amigo, acalme-se, porque nós estamos aguardando o julgamento da ação 7064, que vai declarar inconstitucional as PECs 113 e 114, que foram feitas agora em 2021. Esse julgamento não é destas PECs que vai ser julgado pela ADI 7064. Não é, mas é algo parecido. E esta decisão do Supremo é mais um precedente para o que pode acontecer logo, logo. E a notícia é interessante, eu vou te mostrar. Fique bastante atento para você entender. Olha lá o texto, vou ler de novo. STF invalida a previsão de pagamento de precatórios em até 10 anos. Diz assim, em julgamento no plenário virtual, STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional 30 de 2000, que acrescentou o artigo 78 no ato das disposições constitucionais transitórias. O dispositivo previa a possibilidade de parcelamento de precatórios pelo Estado para pagamento em até 10 anos. Olha que interessante. Este foi o julgamento da Emenda Constitucional número 30 do ano de 2000. É isso mesmo. 23 anos depois e nós temos o julgamento desta Emenda Constitucional. Por isso que eu falo para você, se sair o julgamento ainda esse ano, vai ser um recorde de velocidade da ação 7064. Esta demorou simplesmente 23 anos para ser julgada. O que aconteceu? A Emenda Constitucional 30 de 2010 autorizou os estados a fazer um parcelamento em até 10 anos das suas dívidas com precatórios. Os estados tinham uma dívida muito grande, como tem até hoje, e esta PEC autorizou esse parcelamento, e isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhadinha no texto, olha. A maioria dos ministros acompanhou votos divergentes apresentados por Gilmar Mendes e Edson Fachin. Em seguida, a análise foi suspensa para que os ministros Fachin, Barroso, Carmen Lúcia se manifestem acerca das propostas de modulação constantes em seus votos. Ficaram parcialmente vencidos o ministro Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça, que não conheceram da ação por perda superveniente do objeto quanto a precatórios pendentes na data de promulgação da Emenda 30 de 2000. Meu amigo, dá uma olhadinha nos argumentos das entidades que entraram com essa ação lá no ano de 2002. São muito parecidos com os argumentos atuais. Olha só, as entidades que ajuizaram as ações criticaram o regime de precatórios, entendendo que, nesse modelo de parcelamento, o poder público deixou de se responsabilizar por seus atos. Olha que interessante. Ressaltaram que seria preferível constar da peça orçamentária previsão de dotações para o pagamento no próprio exercício, à medida que encaminhados pelo Judiciário. As entidades também defenderam a penhora de receitas e bens dominicais, desde que não vinculados ao exercício de atividades essenciais. Ainda afirmaram que o parcelamento tornaria o Executivo imune aos comandos do Judiciário, favorecendo a exclusão da responsabilização do poder público e a constitucionalização do calote público. Olha, lá atrás já se falava do calote público. Então, as entidades que entraram, dentre elas a OAB, novamente a OAB, nesse caso aqui pelo Conselho Federal, argumentou que a PEC, como foi proposta, excluía a responsabilidade do governo, do Estado por seus atos e também deixaria o Estado imune
às decisões do Poder Judiciário, exatamente como está acontecendo agora, porque o Estado faz as suas dívidas, faz coisa errada, é processado, perde ação judicial, mas quer ficar imune, não quer ser responsável por suas dívidas, exatamente como aconteceu no passado. Agora, meu amigo, fique muito atento aos argumentos do relator desta ação. Olha só o que disse. Para ministro Nunes Marques, atual relator das ADINs, quanto aos precatórios pendentes de pagamento, na data de promulgação da emenda constitucional, os efeitos do artigo 78 já não têm eficácia, porque transcorridos 10 anos, desde 2000, de modo que o objeto da ação se tornou insubsistente. Entretanto, para o relator, enquanto vigente o dispositivo, suas disposições não afrontavam a Constituição Federal, porque os entes estatais estavam em atraso no pagamento de precatórios na época em que a medida fora criada. Olha só o argumento do ministro Nunes Marques. Ele disse que aquela emenda constitucional, a número 30, não era inconstitucional, porque no momento que ela foi criada, os estados não estavam tendo condições de pagar. Olha a ideia do ministro Nunes Marques, e esta ideia pode vir também no julgamento agora da ação 7064. Por isso, tudo está em aberto, mas a boa notícia é que a maioria não seguiu o relator Nunes Marques. Seguiram o relator Nunes Marques, o ministro André Mendonça e Alexandre de Moraes, ou seja, esses três não declaravam a PEC inconstitucional. Olha só que coisa mais estranha. Mas o mais estranho ainda de tudo, o pior, é que já se passaram 23 anos e a PEC previa um parcelamento em 10 anos e os estados já fizeram esse parcelamento de 10 anos. Então, não tem objeto, né? Essa ação declaratória de inconstitucionalidade praticamente não tem efeitos, o que é muito ruim. Porque, vindo para o nosso caso agora, imagine a nossa ação, que é a 7064, por conta das emendas constitucionais de 2021, a 113, a 114. Estas emendas constitucionais prevêem a prorrogação aí do pagamento, um teto de pagamento, até 2026, quando cria lá aquela bomba que nós já falamos, aquela bola de neve, na verdade aquela bola que está virando uma bomba, né? Mas se o julgamento não se der até 2026, vai acontecer como nesse caso que eu acabei de te mostrar. Fica sem lógica, perde o objeto, como se diz em direito, não é mesmo? A emenda constitucional acabou o seu prazo. E aí, por mais que se declare a emenda inconstitucional, já não tem mais importância para o mundo, para as coisas, porque todo mundo já tomou o seu calote e a partir daquele momento, então, deveria se criar uma nova emenda constitucional e sabe lá o que virá nessa nova emenda constitucional, muito provavelmente um parcelamento dos precatórios. Por isso, se faz necessária a urgência para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7064 e nós estamos aqui aguardando. Você sabe, eu já cansei de te falar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o julgamento seria até o dia 15. Mas nós sabemos também que o ministro Fernando Haddad não manda no Supremo Tribunal Federal. Nós não sabemos de onde ele tirou essa informação. Mas o fato, meu amigo, é que nós estamos aqui de olho, atentos, tá bom? Qualquer novidade eu quero trazer para você. Notícia boa, o que vem de bom dessa notícia? Que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entende que o parcelamento dos precatórios é inconstitucional. Então, muito provavelmente, eles vão declarar a inconstitucionalidade da PEC dos precatórios, no caso nosso aqui, da ação direta de inconstitucionalidade 7064. Existem 3 ministros que podem ser contrários, mas se for somente os 3, a maioria seria favorável. Então, esta é a notícia boa. Qual a notícia ruim? Que caso esse nosso processo não seja julgado agora, pode acontecer como esse. Passarem-se aí 20 anos sem julgamento e aí não faz mais sentido para mim e para você. Então, meu amigo, não se esqueça de inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva porque eu quero te manter atualizado sobre os seus direitos. E olha, aperte o like, tá bom? Não deixe de apertar o like, porque assim o YouTube vê que você gostou e que esse canal é importante para a sociedade. Valeu? Um grande abraço para você.